A paz do Senhor, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. E hoje dando prosseguimento aos estudos do primeiro trimestre de 2021, aqui na classe dos jovens. Nesse trimestre estamos estudando o tema Ensina-nos a orar. Exemplos de pessoas e orações que marcaram as Escrituras. E hoje vamos estudar a lição de número 6, que tem aí como título Jeremias, a oração e o lamento de um profeta. O texto do dia da nossa lição se encontra em Jeremias capítulo 1, versículo 9, que diz assim: E estando o Senhor à mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. A síntese da lição destaca: devemos buscar a vontade de Deus para as nossas vidas diariamente, pois a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Talvez uma das coisas mais difíceis na caminhada cristã, queridos, é entender qual que é a vontade de Deus em nossa vida, não é verdade? Sabemos que Ele tem o melhor para nós, mas não sabemos como tomar as decisões corretas e muitas vezes isso acaba nos afligindo. Talvez para você seja angustiante tentar descobrir se é da vontade de Deus começar ou terminar um relacionamento, não é verdade? Fazer este ou aquele curso na faculdade, sair ou ficar em um tal emprego e muitas outras coisas. Nós vemos na Bíblia que a vontade de Deus está acima de qualquer situação ou vontade humana. Por isso podemos confiar que os grandes planos de Deus nunca se frustrarão. Ele já tem um caminho pronto para mim e para você. Mas Ele só irá mostrá-lo, queridos, à medida que nós obedecemos e fazemos a sua vontade. Mas muitas pessoas têm medo de orar e perguntar a Deus qual é a vontade dele, pois acham que Ele irá frustrar os seus planos, não é verdade? Isso acontece porque elas ainda têm uma ideia clara não têm uma ideia clara do caráter de Deus. Elas acham que Deus é um Deus bravo, que Deus é um Deus mau, e que se por um acaso elas falharem, serão castigadas e nada mais dará certo em suas vidas. Mas com o tempo, você verá que Deus faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem. Diante de tudo isso, nós precisamos ir para a prática. Há momentos em que realmente ficamos confusos e não conseguimos enxergar claramente a vontade de Deus. Por isso precisamos orar, antes de tomar qualquer atitude. A oração, queridos, faz com que o nosso coração se alinhe com o coração de Deus. Talvez não tenha nada de errado em tomar tal decisão, mas às vezes ainda não é o tempo de Deus, ou talvez Ele tenha algo melhor para você. Por isso, queridos, é tão importante orar em todo o tempo. Deus quer nos dar aí um futuro maravilhoso, de paz, de alegria, e tudo começa com um coração agradecido. A gratidão disciplina o nosso coração para se alegrar e para confiar que o amor de Deus nunca nos decepciona. Aqui na nossa lição, a introdução destaca assim: essa semana estudaremos acerca de um profeta que viveu um dos momentos mais difíceis do povo judeu. Vamos aprender valiosas lições por intermédio da vida desse homem, que dedicou a sua vida à obra de Deus. Nascido em uma pequena vila próxima a Jerusalém, foi filho de um sacerdote e nunca veio a se casar, dedicando-se de forma intensa ao ministério profético por 4 décadas. O ministério de Jeremias, queridos, pode ser dividido aí em 4 fases distribuídas em 2 períodos, bem distintos uma da outra. Uma primeira durante aí o reinado de Josias, do rei Josias, marcado pela grande reforma religiosa, e as demais envoltas em grande amargura
repressão e desprezo. Nesse segundo período, as mensagens não eram ouvidas, as profecias eram desprezadas e uma grande perseguição assolou Jeremias. Quando ele estava quase morto em Judá, de modo violento, ele sobreviveu e foi levado, provavelmente, ao Egito, onde passou aí os seus últimos dias exilado, cansado de tanto sofrer e longe da sua amada Jerusalém. A nossa lição aqui, queridos, está dividida em 3 pontos. No primeiro ponto, a vocação e a primeira visão de Jeremias. Então, Jeremias foi um profeta que viveu um momento de muita tensão na história de Judá. Presenciou, ano após ano, a decadência do povo, o afastamento dos caminhos do Senhor e a resistência em buscar a restauração. Foi testemunha ocular da grande queda com a chegada dos exércitos de Nabucodonosor, algo que deve ter lhe custado muitas lágrimas e muito sofrimento. Ao longo desse tempo, ele nunca se afastou do seu chamado e da vida de oração constante que ele tinha. A respeito da sua vocação e do direcionamento ministerial profético de Jeremias, o teólogo Paul Gardner, em seu livro Quem é Quem na Bíblia, afirma que o Senhor Deus, chamou Jeremias para proclamar 2 mensagens, como vemos lá no capítulo 1, versículo 10. Vê, ponho-te hoje sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derrubares, para destruíres e arruinares, e para edificares e plantares. Então, conforme esta comissão, indica aí que o ministério do profeta era tanto de destruição como de edificação. Jeremias falou sobre as nações ao redor de Israel, mas a ênfase central do seu chamado, queridos, foi o Reino do Sul. Ele falou primariamente sobre a queda de Judá e sobre a sua posterior restauração. O desejo natural de Jeremias era a contemplação de bons frutos provenientes das suas mensagens proféticas e a busca de conscientização do povo acerca da vida pecaminosa que levava. Porém, queridos, o efeito não foi esse. O coração daquela geração estava endurecido e ainda mais com o desfecho inevitável, que foi o amargo lamento de Jeremias, que vamos ver aqui na sequência da nossa lição. O ponto 1 aqui da lição, subtópico 1 do ponto 1, um jovem com uma vocação. Jeremias foi chamado por Deus ainda muito jovem, provavelmente aos 25 anos de idade. Esse fato, em um primeiro momento, o deixou muito surpreso. Imagine um moço tímido que ainda se considerava uma criança, sendo chamado diretamente pelo Altíssimo para ser um profeta, levando a mensagem sagrada às nações. Sem dúvida, um grande desafio. Uma característica especial faz do profeta alguém conhecido por sua grande e peculiar sensibilidade. De acordo com Harrison, Jeremias ele se destacou entre os profetas hebreus por causa da dimensão em que revelou os seus sentimentos pessoais. O Jeremias também é conhecido como o profeta chorão, né? Escreveu aí Lamentações, né? Os outros faziam as suas profecias sem dizer muito do que passava dentro deles. Mas só que Jeremias, diferente deles, ele revelava o seu coração turbulento de homem que foi escolhido um pouco contra a sua vontade para ser o arauto de Deus, nessa geração que estava aí totalmente desviada de Deus. Então podemos ver em Jeremias alguém que viveu intensamente o seu chamado, aceitou pagar o preço necessário e gastou-se diante de tal propósito. As suas palavras, tão fiéis às ordens de Deus, são entregues envoltas em personalidade, cumplicidade, sentimento e convicção de um chamado. Então, queridos, seguindo esse exemplo, que nós também possamos aí nos permitir sermos tocados por tal inspiração como foi Jeremias. E deixemos ser usados por Deus naquilo que for necessário.
O ponto 2 aqui da lição veio falar aqui a respeito da visão, né? A primeira visão de Jeremias aqui, né? Vejo uma vara amendoeira. Interessante que, do mesmo modo que Deus entregara a Jeremias um chamado específico e significativo, nós também somos chamados pelo Pai para uma importante obra, não é verdade? É no chamado que a missão ganha forma e impacta intensamente o coração do servo fiel. Lembremos sempre de uma grande verdade, queridos. Aquele que é vocacionado não é o dono da obra a ser feita. Ele é apenas alguém que será usado por Deus para realizar a obra. O nosso Pai, querido, chama, capacita, orienta, conduz, dá as forças e as condições necessárias. Então deixe-se ser usado pelo Espírito Santo de Deus, assim como Jeremias se deixou ser usado por Deus. Aqui no subtópico 3, há um chamado para você. Né? Ali no finalzinho diz assim, ó, só uma coisa pode trazer paz ao coração de quem tem um chamado. Atender prontamente ao convite de Deus para colocar as mãos no arado. Comprometa-se com a vontade de Deus e permita-se ser uma bênção aonde for. O Pai amado nos chama e coloca em nossas mãos uma grande obra a ser feita. Em alguns casos, o chamado acontece de forma muito clara e audível, né? Trazido pelas palavras ditas por um pregador, por um pastor, ou até mesmo por um profeta ou alguma outra pessoa usado por Deus para entregar essa mensagem, esse chamado, esse trabalho que Deus entrega em suas mãos. Mas para outras pessoas, queridos, esse chamado acontece de modo mais diluído através de um coração que arde ao abrir um texto da Bíblia Sagrada, no qual aí dia após dia ou vai tocando e vai impulsionando em direção a uma tomada de decisão. Ainda há experiências maravilhosas de pessoas que diante de uma cena são movidas por um sentimento intenso, levando elas às lágrimas, a uma oração ardente e a um compromisso de envolver-se com uma causa, envolver-se com a obra do Senhor. Mas outras ainda podem ser as possibilidades, mas uma verdade observada em todos estes casos. O chamado de Deus para as nossas vidas, queridos, é essencial e deve ser buscado intensamente por quem é comprometido com o reino de Deus. Aqui no ponto 2 da lição, a rebelião do povo e a invasão estrangeira anunciada. Então o profeta Jeremias foi chamado para uma importante missão que foi amplamente dificultada aí por uma série de fatores, tanto de ordem social, de ordem política e até mesmo de ordem religiosa. Era uma época de muitas disputas e conflitos entre grandes impérios, entre pequenas cidades, entre estados, que disputavam a posse de povos subjugados e reinos enfraquecidos. E foi nesse tempo que o Império Assírio começou a ruir, de forma muito intensa, diante do Império Babilônico, que impressionava a todos pela sua força, pela sua agilidade, organização e opulência. Os babilônicos, queridos, também conhecidos como caldeus, né? Alguém conhece como caldeus, derrotaram os assírios e também combateram, impondo aí uma humilhante derrota aos exércitos egípcios, que eram as forças da época. Nesse cenário, então, o Reino do Sul, Judá, vivia um clima de grande instabilidade diante da luta de gigantes como os assírios, os egípcios, os babilônicos. Então os padrões sociais se desfiguravam, revelando a terrível face de um povo envolta em injustiças, violências, paganismo e apostasia. Essa foi a realidade encontrada por Jeremias durante o seu ministério profético. Por isso tanta dificuldade, por isso que o coração do povo estava endurecido com as mensagens proféticas enviadas por Deus através de Jeremias ao povo, para que se arrependesse,
Mas o povo não viu essas mensagens. O subtópico 1 aqui, um povo rebelde. Deus sempre buscou derramar bênçãos sobre seus filhos. Mas para tudo há limite. Uma história que tinha tudo para ser repleta das bênçãos de um pai amoroso sobre um povo escolhido, encaminhava-se para um desfecho trágico. Deus esperava do povo fidelidade, gratidão e um compromisso de obediência. O povo deu ao Senhor o contrário: infidelidade, ingratidão e uma total rebeldia. Jeremias nos permite, queridos, uma reflexão sobre a questão espiritual bastante coerente com o que estava acontecendo naqueles dias. Nós devemos permanentemente viver um relacionamento íntimo com Deus, almejando constantemente pela sua maravilhosa presença. O afastamento de Deus, queridos, gera inevitavelmente um distanciamento daquilo que é reto e sadio, e, consequentemente, uma proximidade do que é leviano, pecaminoso e doentio. Jeremias orou por Judá, buscou uma mudança e profetizou, desejando um conserto. Entretanto, queridos, o povo não queria Deus. E o juízo era apenas aí uma consequência natural do esfriamento do amor e da rebeldia do povo. Aqui no subtópico 2, aqui, o profeta menosprezado, vem falar aí sobre o desprezo do povo pela mensagem de Deus, né? Nós já comentamos alguma coisa aqui. A mensagem enviada por Jeremias, para que o povo buscasse um arrependimento e conversão. E por causa desse desprezo, Jeremias sofreu muito. Que eu já falei aqui também que Jeremias expunha os seus sentimentos, né? Não era como os outros profetas, que só entregavam a profecia e saíam. Não, Jeremias, ele expunha, ele mostrava os sentimentos, ele sofreu muito por isso. Aqui no subtópico 3, Deus usa quem quer. Ali no finalzinho, ali, ó, quem Deus usou como instrumento para realizar a sua obra? Um povo que não o adorava e ainda mais envolvido com pecados e injustiças do que Judá. Isso nos mostra que ele está no controle absoluto da história. Ele levanta reis e os faz cair. Então isso nos mostra, queridos, que jamais podemos terceirizar o comprometimento com Deus. Um passado de glória não garante um presente reluzente. De igual modo, pertencer a uma família cristã, com tradição, e ter pais que oram e são aí comprometidos com Deus, queridos, não garante de forma alguma a salvação de um filho descomprometido, que despreza o sacrifício de Cristo. Devemos então, queridos, entender a preciosidade do relacionamento que o Pai deseja ter conosco. O nosso passado tem muita importância e contribuiu para construir quem nós somos. Entretanto, queridos, é no presente que nós devemos buscar uma vida em íntima comunhão com Deus e nos permitirmos se por Ele usado em toda a boa obra. Lembremos sempre de que tanto a salvação como o relacionamento com Deus, queridos, é algo pessoal e intransferível. Depende de cada um. Ponto 3 aqui, partindo para o final. Jeremias em vão intercede pelo povo. Então o capítulo 14 de Jeremias traz aí um dos momentos mais difíceis de uma série de profecias, orações, constatações e lamentos, escritos aí pelo profeta Jeremias. Mais uma vez a intercessão acontece e o profeta clama, argumenta e chora. Só que Deus, em uma fala definitiva, diz não. Jeremias, atônico, se depara com as seguintes palavras: não rogues por este povo para bem. Está em Jeremias 14:11. Por muito tempo a porta da restauração estava aberta. Todavia, para tudo há um tempo certo e específico, queridos. O tempo de Judá havia chegado ao fim. É importante aí destacarmos o trabalho que foi feito por Jeremias. Não foi um trabalho em vão, mesmo que o povo não tivesse arrependido e o juízo tivesse vindo sobre eles. Mesmo não havendo aí um arrependimento, nem restauração,
A missão desenvolvida pelo profeta, queridos, cumpriu também um importante papel de promover na mente das pessoas uma reflexão a respeito de um juízo que teria começo, meio e fim. Esse seria um processo necessário para que houvesse o desejo de um conserto com Deus, envolvendo aí um profundo arrependimento e genuína restauração. Quando fazemos as nossas orações, queridos, pedindo aí algo a Deus, esperamos que elas sejam respondidas e atendidas, não é verdade? Contudo, nem sempre isso acontece, e muitas orações ficam sem respostas, sem as respostas que nós estávamos querendo, sem as respostas que nós almejamos. Mas por que isso ocorre? Muitos podem ser os motivos disso. A oração ouvida por Deus, queridos, é aquela que está em sintonia com a sua perfeita vontade. Lembremos o que está escrito em 1 João 5,14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. A Bíblia de Estudo Pentecostal contempla que não somente devemos orar segundo a vontade de Deus, mas também devemos estar dentro da vontade de Deus, para que Ele nos ouça e atenda. O salmista declara que se abrigarmos o pecado em nossa vida, o Senhor não atenderá às nossas orações. Mas se o povo de Deus arrepender-se e voltar-se aos seus caminhos ímpios, e voltar-se dos seus caminhos ímpios, o Senhor promete voltar e atendê-lo, perdoar os seus pecados e sarar a sua terra. E demorou para que Israel se arrependesse, né? Eles foram lá para a Babilônia, ficaram tanto tempo no cativeiro, 70 anos, até que pudesse voltar. A conclusão da nossa lição diz assim: nessa lição estudamos acerca de um momento lamentável para o povo de Judá. O juízo de Deus havia chegado. As orações não eram mais ouvidas, e tudo o que restava era o esperar o dia da chegada daqueles que empunhavam as espadas. Mas grandes aprendizados também podem ser obtidos com o estudo desses episódios. Lembremos, Deus nos ama e deseja que gozemos da sua maravilhosa presença. Devemos sempre estar atentos ao chamado de Deus. Confiemos nas promessas do Senhor. Ele é fiel e justo. Deus abençoe a sua vida. E até a próxima lição, se Deus assim permitir.